Passamos, então, à leitura do Evangelho do item abandonar pai, mãe e filhos. Aquele que houver deixado, pelo meu nome, sua casa, os seus irmãos, ou suas irmãs, ou seu pai, ou sua mãe, ou sua mulher, ou seus filhos, ou suas terras, receberá o cêntuplo de tudo isso e terá por herança a vida eterna. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 29. Então disse-lhe Pedro: quanto a nós, vês que tudo que deixamos e te seguimos. Jesus lhe observou: digo-vos em verdade, que ninguém deixará pelo reino de Deus sua casa ou seu pai, ou sua mãe, ou seus irmãos, ou sua mulher, ou seus filhos, que não receba, já neste mundo, muito mais, e no século vindouro, a vida eterna. Encontra-se em Lucas, capítulo 18, versículos de 28 a 30. Disse-lhe outro: Senhor, eu te seguirei, mas permite que antes disponha do que tenho em minha casa. Jesus lhe respondeu: quem quer que, tendo posto a mão na rua, olhar para trás, não está apto para o reino de Deus. Em Lucas, capítulo 9, versículos de 61 e 62. Sem discutir as palavras, deve-se aqui procurar o pensamento, que era, evidentemente, este. Os interesses da vida futura prevalecem sobre todos os interesses e todas as considerações humanas, porque esse pensamento está de acordo com a substância da doutrina de Jesus, ao passo que a ideia de uma renunciação à família seria a negação dessa doutrina. Você quer comentar até aqui, Márcia? Você pode comentar também. Eu prefiro que você o faça. Você tem um entendimento mais amplo. Veja só, né? Quando fala aqui, né, sobre abandonar o pai, a mãe e os filhos, essa moral estranha que a gente fala, diferente, né? Ele vem trazer uma forma diferente de encarar a família. Porque o que acontece? Na família é que estão as pessoas que poderão, mais do que outras, nos colocar empecilhos para a realização do trabalho, não é? Então, nós temos que ter essa leitura de cenário suficiente para podermos enxergar naquelas demandas que vêm da família, até onde tem demanda que é real e onde existe a imaturidade, existe a infantilidade, não é? As exigências injustificáveis, os interesses pessoais, o ciúme, a inveja, porque muitos entraves para o trabalhador espírita, para o trabalhador de Jesus, vêm disso. Não é abandonar no sentido de deixar exposto, mas deixar a sua própria sorte. Não é nesse sentido. É no sentido de dar a importância que cada coisa tem, né? Então, lembrar que nós servimos ao Cristo. No item anterior, tá, quem não odiar o seu pai, né? Não é digno de mim. Esse odiar significa amar menos. Significa, isso aqui, colocar
o interesse de Jesus acima e lembrar a quem servimos em última análise. Servimos ao Cristo de Deus, sem sermos fanáticos, evidentemente. Mas a família não tem limite. Se nós começarmos a prestar atenção e nós começarmos a fazer concessões, né? Vamos fazendo concessões para manter isso. Cada vez que nós abrimos uma concessão, a pessoa invade aquele espaço, depois invade o outro. Agora, dizer que isso é fácil, isso não é fácil. Isso é extremamente difícil. Pode continuar, amiga. É assim mesmo, porque eu tiro aqui por em casa. Sempre que eles querem fazer uma coisa, eu falo, não posso, eu tenho um estudo tal hora. Não, eu tenho um compromisso não sei tal hora. Ai, mãe, você só pensa nisso, você não fica mais com a gente. A gente tem até que pensar que hora que vai na sua casa, porque senão você vai estar no estudo. Quer dizer, as críticas vêm de todos os lados, né? Aí eu brigo, falo, olha, ainda bem que na sua família tem alguém que ore, né? Por todos, porque... É o que eu falo. São alfinetadas o tempo inteiro, né? E existe mesmo. Se a gente quiser priorizar, falar assim, eu não frequentei a igreja porque o marido me impediu, porque os meus filhos me deixavam ir. Quer dizer, não justifica mais. Você pode amar a todos sem deixar fazer aquilo que você acha prioridade na tua vida, né? Porque na hora lá de você apresentar para o Cristo o talento, se você conseguiu multiplicar ou não, ninguém vai responder por você, né? Ele vai falar assim, eu quero contas do talento que eu te dei, né? Contas da administração aí. E aí, não vai vir marido, não vai vir filho, ninguém, né? No nosso lugar. Essa contabilidade é sua, né? Exatamente. Continuamos, então. Não temos, aliás, sob as vistas, a aplicação dessas máximas no sacrifício dos interesses e das afeições de família aos da pátria? Censura-se, porventura, aquele que deixa seu pai, sua mãe, seus irmãos, sua mulher, seus filhos, para marchar em defesa do seu país? Não se lhe reconhece, ao contrário, grande mérito em arrancar-se as doçuras do lar doméstico, aos liames da amizade, para cumprir o dever? É que, então, há deveres que sobrelevam a outros deveres. Não impõe a lei à filha a obrigação de deixar os pais para acompanhar o esposo? Formigam no mundo os casos em que são necessárias as mais penosas separações. Nem por isso, entretanto, as afeições se rompem. O afastamento não diminui o respeito, nem a solicitude do filho para com os pais, nem a ternura destes para com aquele. Vê-se, portanto, que mesmo tomada ao pé da letra, excetuado o termo odiar, aquelas palavras não seriam uma negação do mandamento que prescreve ao homem honrar o seu pai e a sua mãe, nem do afeto paternal. Com mais forte razão, não seriam, se tomadas segundo o espírito. Tinham elas, por fim, mostrar, mediante uma hipérbole, quão imperioso é para a criatura o dever de ocupar-se com a vida futura. Aliás, pouco chocantes haviam de ser para um povo e numa época em que, como consequência dos costumes, os laços de família eram menos fortes do que no seio de uma civilização moral mais avançada. Esses laços, mais fracos dos povos primitivos, fortalecem-se com o desenvolvimento da sensibilidade e do senso moral. A própria separação é necessária ao progresso. Assim, as famílias, como as raças, se abastarvam, desde que se não entrecruzem, se não enxertem uma nas outras. Essa uma lei da natureza, tanto no interesse do progresso moral, quanto no progresso físico.
Então, eu só venho complementar que nós já dizemos, as razões que naturalmente ocorrem com o casamento, com os filhos deixam a casa do pai, né? Sim. O pai que vai defender a pátria. Então, já ocorre naturalmente, né? Sim, sim. Aqui, as coisas são consideradas apenas do ponto de vista terreno. O Espiritismo, nulas, faz ver de mais alto, mostrando serem os do espírito e não do corpo, os verdadeiros laços de afeição. Que aqueles laços não se quebram pela separação, nem mesmo pela morte do corpo, que se robustecem na vida espiritual, pela depuração do espírito, verdade consoladora, da qual grande força aurem as criaturas para suportarem as vicissitudes da vida. Está no capítulo 4, item 18, capítulo 14, no item 8. Acredito que é do Evangelho, né? Sim. Pois é porque os laços de família, né? É a família espiritual e a família pelos laços da matéria. Então, os verdadeiros laços de afeição não se rompem, não vão se romper. E se não há laço de afeição, não há o que faça, né? Nós estávamos falando de um texto, né, do Emmanuel, de Vida e Sexo, sobre desvinculações. Tem o anterior é vinculação, o segundo é desvinculações. Então, ele diz que o lar é um pouso de desvinculações. A verdade é essa. Porque aqueles que realmente se amam, estão vinculados pelo amor, eles não precisam ficar muito juntos. Eles não precisam dessa presença tão concreta, né? Lembra que nós falamos? A presença abstrata é suficiente, porque há o laço de amor, aqueles amigos que você fica um tempo sem ver, quando você vê, parece que foi ontem. Então, é isso. Então, às vezes, ficam confinados num ambiente espíritos que estão ali para aprender a se amar, e assim que isso acontece, ocorre essa desvinculação natural. As pessoas se tornam livres, porque o amor liberta, né? Então, nós temos que ter muito, vamos dizer assim, né, muita convicção de que servimos ao Cristo para prestar atenção nas armadilhas, que às vezes um filho que tem né, começa a fazer chantagem emocional, tal, né? E já passou da idade adulta há muito tempo, e aí, igual você falou, vem as críticas. A gente não consegue falar com a senhora, só que vamos lembrar que eles dão à vida deles a direção que querem, não vem perguntar, né? Então, às vezes eles estranham que a mãe e o pai, já numa idade provecta, não estejam disponíveis como estavam quando eles eram adolescentes, crianças. Mas a minha mãe tinha que estar aqui, ela sempre esteve em casa, né? Então, também é uma forma de educar, né, os sentimentos e tal. Eu acho interessante tudo isso, né? E eu sempre falo aqui, toda vez que vocês precisam de mim, eu estou aqui e sempre estarei. Mas eu preciso cuidar daquilo que para mim é importante também. Não é? E é incrível, né? Porque tem essa psicologia freudiana, né? Que ela é materialista. E tudo que acontece na vida da pessoa, a responsável é a mãe, né? Para o Freud. Então, isso foi um grande problema, né? Freud acertou num monte de coisa, mas ele enxergou só um pedaço, né? Como é normal mesmo, né? Um cientista que vem para trazer uma ideia nova, evidente que ele não vai trazer completa. Mas, então, as mães, elas têm que responder por questões que não são mais
próprias, não são mais oportunas, não estão mais naquele tempo, é necessário, né? Então, há filhos que falam, se assustam, nossa, mas a minha mãe, né? A minha mãe, onde que a minha mãe está que não está sendo mãe, né? Eu vi um meme na internet. Onde está a minha mãe que não está sendo mãe? Ela tinha que ser mãe o tempo inteiro. Mas continua sendo mãe, só que numa outra. Vão descobrir, né? Que a mãe também é religiosa, que a mãe também é tanta coisa. Isso? Mais alguém quer falar alguma coisa? Deixa eu abrir aqui. Bom, nós vamos entrar agora. Estão vendo aí, né? Outros reinos ondulatórios. Está aparecendo aí para vocês? Está. Então, como eu disse, nós estamos assim lendo esse livro, Mecanismos da Mediunidade, porque ele é ciência pura, é uma linguagem de difícil compreensão, mas nós vamos tirando alguma coisa, sempre sai alguma coisa, porque ele dá muita base para essa questão da mediunidade, porque ele fala justamente de magnetismo, de ondas, né? Então, nós estávamos vendo aqui as várias espécies de ondas, não é? As combinações, as afinidades, certo? E aí, hoje, ou ontem, sei que estávamos falando sobre, não, foi ontem, sobre o Camille Flammarion, em um livro que ele tem, O Desconhecido e os Problemas Psíquicos, em que ele fala, justamente no começo do livro, que ele está fazendo um enfoque sobre a verdade, né? Sobre o homem que só acredita naquilo que ele vê, tipo, São Tomé, eu preciso ver para crer. E ele diz que a pessoa que só acredita no que ela vê, ela, o tempo todo, está sendo enganada pela visão dela, por ela mesma. E ele, então, mostra que o Camille Flammarion, ele era um astrônomo, ele era um estudioso, né? Um gênio mesmo. E ele, então, vai mostrando os comprimentos de ondas e o que é que os olhos enxergam. E é muito interessante, logo no começo do livro, ele faz uma referência àquelas pessoas, né, o homem comum, né, que fica comodamente sentado na sua poltrona de domingo, nessa sala, no seu conforto, e só acredita no que ele vê, né? Mas tudo que ele vê não é, e muito do que ele não vê é, né? Então, é isso que aqui o André Luiz vai falar para nós, né? De outros reinos ondulatórios. Tem aqueles reinos que estão disponíveis para os nossos sentidos e aqueles que não estão. Então, vamos lá. Salientando-se no oceano da vida infinita, né? Todas as expressões de vida. É algo assim que não temos ideia. Vamos imaginar, ó, no oceano da vida infinita, mas vamos pensar no oceano mesmo aqui. Quanta coisa tem, porque o que nós conhecemos do oceano vai só até um tantinho ali. Lá para baixo, ninguém tem ideia do que tem. Nas florestas, todo dia espécimes novas são descobertas, né? Então, outros reinos ondulatórios se espraiam, ofertando novos campos de evolução ao espírito, que a mente ajustada às peculiaridades do planeta não consegue perceber. Então, a nossa mente, nós temos um estudo que a gente fala mente, psiquismo e fé. A mente, ela é uma estrutura do corpo.
é uma estrutura da matéria, é uma estrutura da matéria, que serve ao princípio inteligente. Então, a mente é essa ferramenta que se espalha sobre a realidade do mundo objetivo para que o espírito imortal possa perceber o mundo, a terceira dimensão, perceber a realidade. Mas qual é a realidade que a nossa mente percebe? É apenas aquela ajustada às peculiaridades do planeta, né? Então, há muita coisa que, fora da realidade planetária, no sentido dimensional, vamos dizer assim, que a mente não percebe. Se a mente não percebe, ela não vai poder levar isso para o cérebro, que é a mente que se espalha sobre a realidade. Por isso que quando uma pessoa tem uma doença mental, ela desconecta da realidade, né? O doente mental está desconectado da realidade, porque é a mente que faz essa conexão. E aí, se nós estamos nesse mundo, nessa dimensão, nossa mente vai estar ajustadinha ali, para ver aquilo. E mesmo aqui, na terceira dimensão, ela está ajustada para ver determinadas coisas. Tem coisas que ela não vai ver, não vai perceber. Então, sigamos através das oscilações mais curtas e seremos defrontados pelas ondas do infravermelho. Então, Camille Flammarion, ele também fala isso, nesse livro Desconhecido e os Problemas Psíquicos. Então, nessas oscilações do infravermelho, começam a luz e as cores visíveis ao olhar humano. Para isso, é invisível. As micro-ondas. Bom, vocês estão sabendo que nós estamos lendo, né? O que a gente conseguir pescar aqui é lucro. As micro-ondas. Deixa eu ver, tem um 15 aqui. Não sei onde é que está. Então, vamos lá. As micro-ondas em manifestação ascendente, para cima, determinam nas fibras intrarretinianas da retina, segundo os potenciais elétricos que lhes são próprios, as imagens das 7 cores fundamentais, facilmente descortináveis na luz branca que as sintetiza por intermédio do prisma comum, criando igualmente efeitos psíquicos em cada criatura. Então, nós estamos estudando mente e psiquismo. Psiquismo, a mente é essa estrutura que se espalha sobre o mundo material, sobre a realidade, né, que nos cerca, nos trazendo as informações. E o psiquismo é uma dimensão mais profunda da mente. Nós até fizemos uma divisão entre mente racional e mente psíquica, né? Dividimos por 2. E a mente, lato sensu, seria os 2. Mas então a mente racional, ou a razão, né? Ela é essa que faz as conexões, que nos permite fazer análises, né? E o psiquismo, ele se localiza numa dimensão das nossas sensações. Então, também, se o psiquismo está adoecido, certo? Também nós vamos ter sensações complicadas. Por isso que, criando igualmente efeitos psíquicos em cada criatura, conforme os estados mentais que a identifiquem. Certo? Vamos ler de novo. As micro-ondas em manifestação ascendente determinam nas fibras intrarretinianas da retina, segundo os potenciais elétricos que lhes são próprios, as imagens das 7 cores fundamentais,
facilmente descortináveis na luz branca, que as sintetiza por intermédio do prisma comum, criando igualmente efeitos psíquicos em cada criatura, conforme os estados mentais que identifiquem. Então, a pessoa que vive na escuridão, né, nas sombras, isso são os efeitos psíquicos daquilo que a mente leva, né, porque a mente, como ela está debruçada sobre a realidade, a luz faz parte dessa realidade. Então, ela vai atingir primeiro o nosso estado mental e vai para essa dimensão mais profunda, que é o psiquismo, criando efeitos lá, a depender de como a pessoa está enxergando tudo isso, não é? Ela vai reagir sensorialmente. Alteia-se a ordem das ondas e surgem, depois do vermelho, o alaranjado, o amarelo, o verde, o azul, o anelado e o violeta. No comprimento de onda em que se localiza o violeta, em x, não sei que milímetro, os olhos humanos param de enxergar. Acabou, não enxerga mais nada. Todavia, a série das oscilações continua em progressão constante e a chapa fotográfica, situada na vizinhança do espectro, revela a ação fotoquímica do ultravioleta. E ultrapassando, aparecem as ondas imensamente curtas do raio-x. Não é? Que o raio-x ele atravessa um corpo sólido e aí ele vai fazer uma impressão numa placa. Mas isso não está disponível para os nossos olhos. Mas existe porque ele vai lá e marca o osso que está quebrado, o dente que foi arrancado. Isso sem falar, né, nas ondas eletromagnéticas, hoje perfeitamente registradas pelos aparelhos de eletroencefalograma, de eletrocardiograma, as ondas sonoras, que nós já falamos várias vezes, né? As ressonâncias nuclear magnética, que é a onda de som que bate não sei aonde, né? Que bate em campos magnéticos e retorna e formando imagens. Talvez um dia nós vamos ter visão de raio-x, lembra que o super-homem tem? Né? Superman, ele tem visão de raio-x, raio gama, né? Dirigindo-se para os raios cósmicos, a cruzarem por todos os departamentos do globo. Olha só, é importante nós lermos para nós termos uma ideia de que nós estamos mergulhados nesse universo de raios cósmicos, pronto. Tudo é raio cósmico, né? E que isso nos conecta a tudo e a todos. Quando alguém fala que uma borboleta que se levanta lá na Índia, lá na China, as ondas que ela causa, elas vão reverberar aqui onde nós estamos, a pessoa dá risada. Mas é verdade. Então, os nossos pensamentos, os nossos atos, isso tudo se interage um com o outro, não é? Semelhantes notas oferecem ligeira ideia da transcendência das ondas nos reinos do espírito, com base nas forças do pensamento. Então, imaginar que o pensamento, ele é uma matéria ainda, né? O pensamento, ele é um condutor vamos dizer assim, de informações. E ele, então, ele é tão poderoso que ele cria, não é? Imagens, formas, dá vitalidade.
Quantas vezes a pessoa pensa que ela está obsediada por um espírito, e é apenas por uma forma, aqui está falando força, tá? Mas uma forma pensamento que ela mesma criou, não é? Então, elas adquirem vitalidade, é uma vitalidade que ela, vamos dizer assim, ela é puramente material, mas tem uma vitalidade. E traz problemas. Às vezes a pessoa se envolve num crime e ela fica fixada no momento, ninguém sabe, só ela sabe, ela e a pessoa, mas aquelas imagens ficam ao redor dela. E cada vez mais o pensamento vai dando vitalidade a essas imagens. E aí ela vai se perturbando. Um médium que não esteja muito afinado com tudo, ele pode enxergar uma forma de pensamento como fosse um espírito. Certo? Nós vamos parar por aqui. Porque esse negócio... A próxima vai ser essas conquistas da microfísica. Tem algum comentário a fazer disso, do pensamento, das forças do pensamento, das forças? Olha só, semelhantes nós oferece ligeira ideia da transcendência das ondas nos reinos do espírito. Vamos imaginar essas ondas no mundo, na dimensão espiritual. Quando nós estudamos na Gênesis sobre fluidos, e que fala dessas transformações do fluido cósmico universal. Então, é interessante que está tudo conectado, né? Tudo conectado. Mas lembro que uma vez a Dulce falou, né, da matéria escura, eu sempre tenho repetido isso, sobre essa questão da matéria escura, que ela seria esse fluido, né, uma das modificações do fluido cósmico. Então, os espíritos falam que há muito mais fenômenos que nós consideramos fenômenos espirituais, mas que isso é uma maneira didática de falarmos, porque, em verdade, as dimensões para onde nós gravitamos, elas são dimensões de matéria, porém mais sutis, mas que há muito mais fenômenos que acontecem nos reinos do espírito do que no reino da matéria. Então, nós que somos seres, né, que habitamos, somos anfíbios, não é? Nós somos anfíbios. Nós vivemos no mundo material com o corpo, mas nosso perispírito nos leva para essa outra dimensão espiritual. Então, quantas coisas que nós, por lá, criamos, não é? Não temos nem noção do quanto de criações mentais nossas estão por lá. É interessante saber que os núcleos que obsediam o planeta, né, as raízes deles estão nas dimensões espirituais. Então, os espíritos, eles chegam, muitas vezes, quando eles querem destruir esses núcleos vampirizadores do planeta, né, eles chegam nesses ambientes, mas são ambientes de outra dimensão, e eles, quando destrói aquilo, ocorrem, muitas vezes, no mundo físico, fenômenos geofísicos, enchentes, tempestades, tornados, vulcões explodem, né? Porque aquelas estruturas ali, elas estavam, e que são destruídas pelos espíritos que estão a serviço do Cristo, para melhorar a psicosfera da Terra, aquelas estruturas, elas estão dando estabilidade a alguns sistemas aqui no mundo material. Quando elas são destruídas, ocorre uma instabilidade, e então
acontecem os fenômenos, não é? Os fenômenos. Então, é isso, meus queridos. Espera aí. Deixa eu ver se eu... Deixa eu ver o que eu faço aqui para poder voltar para vocês. Tá bom? Deixa eu parar a apresentação. Querem comentar alguma coisa? Quer comentar, Dulce? Você está aí? Falar da matéria escura? Eu queria falar sobre a visão de raio-x que você falou na obra de André Luiz. Lembra quando o André Luiz não vê nada na mente do... Eu esqueci o nome agora. Mas aí o Alexandre vai, coloca a mão sobre a cabeça, né, do André Luiz, e o André Luiz enxerga tudo que se passa. Então, não só ele consegue ver pela mente do outro, né? Coisa louca, né? E aí, enquanto você estava falando, eu estava associando com as mediúnicas. Porque como que o espírito chega dizendo que ele está cego, né, que ele não está vendo nada, que ele está na escuridão, tudo isso é uma questão de ondas, porque o perispírito é isso, né? Muita onda que a gente manipula, que a gente trabalha e que não sabe, né? O detalhe é que para trabalhar as ondas não precisa ser um estudioso, né? Basta ser um filho de Deus. É por isso que é importante, às vezes, a gente parar um pouquinho para ler, para saber, porque basta ter essa ideia geral, né, do quanto isso influencia, do quanto isso é importante, né? E quanto isso influencia no psiquismo, né? O pessoal acha que não vê. O outro não está vendo, de repente vê, né? Então, tem essa questão aí, do ver para crer e do crer para poder ver, né? Muita coisa que nós não temos percepção é porque nós não acreditamos que elas existam. Então, não temos percepção delas. Por isso que é importante, sem ser fanático, mas dar crédito sempre a alguma coisa, né? Para que possamos enxergar, ter percepção, né? Então, é isso, meus amores. Podemos ir caminhando para o encerramento. Quem faz a nossa oração de encerramento? Ô, Israel, você entrou, meu filho? Você está aí? Amém. Eu vou fazer Você a faz? prece para agradecer a Deus essa leitura maravilhosa, né? Quando a gente vai lendo, a gente começa a ter 1000 insights, né? Só ler já é uma coisa muito boa. Então vamos agradecer a Jesus, nosso Senhor, o amado Chico Xavier, que nos deixou essas pérolas para que pudéssemos, Senhor, acessá-las. Queremos agradecer a todos os espíritos que colaboraram conosco nessa tarefa e principalmente nesse estudo. Abençoa, Senhor, a todos nós, especialmente aqueles que estão nos orientando, nos assistindo, para que a gente possa dar conta do mínimo que nos cabe. Ser conosco, agora e sempre, assim seja. Assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada, amores. Vai descansar agora, né, Márcia? Márcia, desliga.